aos pés do Mestre, Evangelho Diário. Comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Amados irmãos, amadas irmãs, que bom nos reunirmos neste dia para meditarmos o Evangelho diário, ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos dizer neste sábado, dia 13 de fevereiro já, estamos às vésperas já da quarta-feira de cinza, pertinho já da quaresma, tempo de jejum, penitência e oração. E o Senhor hoje já vem nos fazendo um convite especial a nós meditarmos com toda a espiritualidade aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele vem nos ensinando neste dia. Eu te convido a você pegar a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, e será o capítulo 8, versículo do 1 ao 10. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa multidão, e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos. Ele lhes disse: tenho compaixão deste povo. Há 3 dias perseveram comigo e não tenho o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. E se alguns deles vieram de longe, seus discípulos responderam-lhe: como poderá alguém fartá-lo de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: quantos pães tendes? 7, responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e o entregou aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-lo. Comeram e ficaram fartos. E dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu. E embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós vemos aqui um povo no deserto sedento e o Senhor faz o milagre do pão. O que te faz recordar? Você que é católico, apostólico, romano, essa leitura nos mostra o que aconteceria com o Senhor após a sua morte e ressurreição, quando Ele abençoa o pão e dá aos seus discípulos para que Ele os distribuísse. Se não é Ele o próprio pão, é Ele já antecipando o que seria após a sua morte e ressurreição. Que eles comeriam da sua própria carne na Eucaristia. Porque nós vimos que aqui relata, número 7, em 2 lugares, que no início 7 pães, a perfeição que é o próprio Cristo. Sobra 7 cestos. O Cristo ontem, hoje e sempre. Sempre perfeito. E o povo que Ele sacia com a sua palavra, o povo estava sedento, não só de comida, de alimento, mas o povo estava sedento, era da palavra de Deus. Tanto que no final Ele os despede, mas era uma despedida que, como nós, que saímos da Santa Missa, vamos para a nossa casa, pensando já no retorno na presença do Senhor na próxima semana.
Então, este evangelho já vem relatar que só Ele é o pão vivo descido do céu, que só Ele pode saciar a nossa fome, só Ele pode alimentar o nosso coração. É só na Eucaristia, diante do Senhor, que nós podemos encontrar consolo para as nossas almas, principalmente nesses dias de hoje. Tão ansiosos, tão agitados, mas diante do Senhor nós podemos encontrar todo refúgio e toda segurança. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e que desça sobre nós, pela intercessão da Virgem Maria, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e para sempre salve. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, que sede busca nova palavra. Jesus tem sede e reparte o pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão.